Seja bem-vindo ao curso pré-IFMG Matemática da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Rodrigo, tenho formação em matemática e física, experiência também nessas áreas. Eu serei o seu professor neste curso e nesta aula de número 4 vamos resolver alguns exercícios sobre medidas de tendência central. Comecemos com o seguinte problema. Um rapaz estuda em uma escola que fica longe de sua casa e por isso precisa utilizar o transporte público. Como é muito observador, todos os dias ele anota a hora exata, sem considerar os segundos, em que o ônibus passa pelo ponto de espera. Também notou que nunca consegue chegar ao ponto de ônibus antes de 6h15 da manhã. Analisando os dados coletados durante o mês de fevereiro, o qual teve 21 dias letivos, ele concluiu que 6h21 foi o que mais se repetiu e que a mediana do conjunto de dados é 6h22. A probabilidade que, em algum dos dias letivos de fevereiro, esse rapaz tenha apanhado o ônibus antes de 6h21 da manhã é no máximo, e aqui temos 5 alternativas. Em primeiro lugar, note que, a partir do enunciado, o espaço amostral ele é composto de 21 resultados possíveis. Agora, como queremos calcular a probabilidade de que em algum desses dias o rapaz tenha pegado o ônibus antes das 6h21 da manhã, então nosso foco são os horários 6h15, 6h16, 6h17, 6h18, 6h19 e 6h20. Para isso, observe que o horário, 6h22, é a mediana, segundo o enunciado, de todos os 21 horários registrados. Isso quer dizer que, organizando esses horários em ordem crescente, da esquerda para a direita, o horário 6h22 ocupa a 11ª posição, conforme mostra a figura. Repare na figura que o horário 6h15 ocupa a primeira posição. Isso porque o rapaz só consegue chegar ao ponto de ônibus, segundo o enunciado, de 6h15 da manhã em diante. Outra coisa a se notar na figura é que o horário 6h21 ocupa 3 posições. Por quê? Bom, primeiro, 6h21 é o horário que mais se repetiu, segundo o enunciado. Assim, se ele se repetisse apenas 2 vezes, algum dos horários de 6h15 a 6h20 teria de se repetir pelo menos 2 vezes, mas isso contraria o fato de 6h21 ter o maior número de repetições. Por outro lado, se 6h21 se repetisse mais do que 3 vezes, não obteríamos a probabilidade máxima, que é o que pede o exercício. Portanto, concluímos que o número de dias em que o rapaz conseguiu apanhar o ônibus antes de 6h21 é no máximo 7. Consequentemente, a probabilidade de que esse rapaz tenha apanhado o ônibus antes de 6h21 da manhã é no máximo 7 sobre 21. Lembrando que 21 é o número total de casos possíveis. Portanto, a alternativa correta é a D. Vejamos agora um outro problema, que diz: o gráfico apresenta o comportamento de emprego formal surgido segundo o CAGED. CAGED é Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, no período de janeiro de 2010 a outubro de 2010. E aqui temos o gráfico. Com base no gráfico, o valor da parte inteira da mediana dos empregos formais surgidos no período é, e portanto temos 5 alternativas. O gráfico fornecido no enunciado ele destaca o número de empregos formais surgidos no início de cada mês, de janeiro a outubro, o que totaliza 10 números.
Queremos calcular a mediana desse conjunto de 10 elementos. Para isso, precisamos organizá-lo de forma crescente ou decrescente. No caso aqui, temos de forma crescente da esquerda para a direita. Como se trata de um número par, mais especificamente 10, então a mediana desse conjunto de números é a média dos elementos centrais, que estão destacados em vermelho. Portanto, a mediana é 212.952 mais 246.875, essa soma dividida por 2, que é igual a 229.913,5. 5 é a parte decimal e 229.913 é a parte inteira. Portanto, a alternativa B é a alternativa correta. Vejamos agora o nosso terceiro e último problema. O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Se x e y são, respectivamente, a média, a mediana e a moda desta distribuição, então, e aqui temos 5 alternativas comparando essas medidas de tendência central. Portanto, o que precisamos é determinar essas medidas. X a média, y a mediana, z a moda, para que então possamos compará-las. Então, primeiro vamos começar com o cálculo da média. A média dos gols é igual ao número total de gols dividido pelo número total de partidas. Agora, o número total de gols é 5 vezes 0, porque houve 5 partidas com nenhum gol marcado, mais 3 vezes 1, porque houve 3 partidas com um gol marcado cada uma, mais 4 vezes 2, mais 3 vezes 3, mais 2 vezes 4, mais 2 vezes 5, mais 1 vezes 7, o que totaliza 45 gols. O número total de partidas é 5 mais 3, mais 4, mais 3, mais 2, mais 2, mais 1, que é igual a 20. Portanto, a média x é 45 sobre 20, o que é igual a 2,25. Vamos agora calcular a mediana. Para isso, precisamos ordenar os números de gols. A saber, aqui temos uma ordenação da esquerda para a direita, em ordem crescente. Como temos um número par de elementos, então a mediana é dada pela média entre os dois elementos centrais que estão destacados em vermelho. Portanto, a mediana é 2 mais 2 sobre 2, que é igual a 2. Por fim, vamos calcular a moda. A moda é dada pelo número de gols mais frequente. Ao analisarmos a tabela, notamos que em 5 partidas o time não marcou gols. Portanto, a moda é igual a 0. Agora, olhando para esses valores da média, mediana e da moda, concluímos que z igual a 0, que é a moda, é menor do que y, que é igual a 2, é a mediana, que é menor do que a média x, que é igual a 2,25. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. Até mais, pessoal.